Olá, gente, muito boa noite. O pessoal tá chegando aqui. Nossa segunda-feira, dia de live de expressão. Eu, como sempre, conversando com convidados especiais da nossa revista Expressão. Hoje eu terei a honra de conversar com a Daniela Franco, presidente do Fundo Social de Solidariedade do município de Araras. Só fixando o nome dela aqui para vocês. Tem gente chegando aí. A Ana chegou também, Ana Fadel. Legal, Ana, boa noite para você. O Ailton também tá chegando. Deixa eu dar um aceno para todo mundo aqui, pra galera que tá aqui com a gente. Isso é muito bacana. Só esperar a Dani entrar também aqui. Ela vai entrar pelo Instagram da Prefeitura de Araras. Gente, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Obrigado pela audiência e também pelos questionamentos, né? Eu fico muito contente que em todas as nossas lives existe realmente essa interação com os nossos convidados. Então pode mandar pergunta, fiquem muito à vontade. Eu tenho, é claro, os meus questionamentos desse lado, mas eu fico contente também quando cada um de vocês participa. Já vou mandar o convite aqui para Dani. Vamos lá, prefeitura aqui. Vamos lá, ela tá chegando aí para essa nossa conversa nesta segunda-feira. Pronto, conectou. Ajeitar só o celular, a posição aqui melhor, correta. Dani, tá me ouvindo? Oi, boa noite, Rafael. Boa noite. Como vai? Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, graças a Deus. Olha, primeiro, em nome da Revista Expressão, da Márcia Cunha, nossa diretora, do nosso público, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que fico lisonjeada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no Fundo Social, na nossa cidade aqui. Bom, gente, a nossa convidada de hoje, então, presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama, esposa do prefeito Júnior Franco, mas também é mãe, é empresária. E, Dani, 7 horas da noite, numa segunda-feira, eu imagino que a sua rotina ao longo desse dia já tenha sido bastante intensa. Ah, já foi. Ó, esse é o programando para fazer a janta aqui em casa, né? Uhum. Mas é assim, eu estou muito feliz hoje de estar ocupando, por mais que seja trabalhoso o dia a dia, né? Mas eu estou muito feliz e sou muito grata por estar assumindo o cargo de presidente do Fundo Social. Me traz muita alegria isso, poder colaborar com as pessoas, ver a necessidade delas, né? E estar fazendo alguma coisa. E assim eu tenho que me desdobrar um pouquinho, porque antes de eu assumir esse papel aí, eu sempre trabalhei desde os meus 14, 15 anos juntamente na empresa do meu pai, né? Então faz mais de 20 e poucos anos. Então assim, hoje também eu continuo trabalhando lá e tenho toda a minha casa também para administrar. Meus filhos, né? Eu tenho a Luísa e o Felipe, de 19 anos, meu marido, né? Então toda a rotina da casa também, né? E aí a gente vai se desdobrando. Mas eu acho assim, tudo a gente vai como a gente faz as coisas com amor, tudo a gente vai dando um tempinho ainda, né? Então, dá certo a gente fazer tudo, né? Muito bem, Então, muito tô bem. feliz de estar conseguindo administrar tudo isso ao mesmo tempo. Dani, você já falou para a gente um pouquinho, então, sobre como era a Daniela antes do Fundo Social de Solidariedade. Mas eu quero saber um pouco mais. Eu sei que vocês têm uma empresa de entrega de gás, comercialização de gás, é isso, né? Na realidade, essa empresa, essa Adélia, meu pai fundou há mais de 45 anos. E eu tô com ele desde que eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Ficava na loja, né? Naquela época não tinha problema da gente trabalhar quando era menor, essas coisas. Né? Então, Também comecei cedo, é verdade. acompanhei. Então, assim, eu sempre estive ao lado dele lá, né? E eu tenho, assim, então essa aí é Gás e Água, que é a empresa do meu pai, que eu hoje trabalho. O Júnior trabalhou comigo lá também, antes de estar no cargo hoje de prefeito. E meu irmão trabalha também com a gente, comigo lá. Então, a gente divide essa... É uma empresa familiar. E eu também tenho uma empresa que a gente vende peças para instalação de gás. Faz instalação, meu irmão que faz a instalação e eu que a gente tem uma loja ali de peças e instalações. Então, assim, isso aí já faz mais de 20 e poucos anos que a gente vem nesse ramo de atividade e vem trabalhando, né? E aí, de repente, a tua rotina mudou completamente, Daniela. Teve que se desdobrar. Exatamente. Aí, olha, quando
Mas foi assim, vou falar para você, foi uma coisa muito boa que aconteceu, eu acho, na minha vida. Porque quando o Júnior assumiu, né, que deu certo dele se tornar o prefeito, né, no momento, aí tinha assim, da primeira-dama ser a esposa, ser a primeira-dama e presidente do Fundo Social. E eu acho assim, isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de poder tá aí de início já falei assim, não, eu vou me dividir, porque eu ficava o dia todo na empresa, né? Falei, não, eu quero ficar meio período pelo menos lá na prefeitura. O meu trabalho, ele é voluntário. Sim. E eu, desde que ele assumiu, eu me propus, antes eu assumi também, eu me propus a ficar lá, porque assim, eu acho que a gente, quando a gente vai fazer qualquer trabalho que a gente faça, isso na nossa vida, até particular, pessoal, a gente tem que se dedicar. Então, não adianta se você não está presente e depois você quer saber o que está acontecendo, né? Então, assim, e isso eu fui conquistando ao longo do tempo, porque assim, é uma coisa tudo nova para mim, não sabia como funcionava o serviço público, e aí fui descobrindo, tive as pessoas que me assessoravam, né? Que me assessoram hoje também, sempre me orientando. Então, assim, aí a gente foi se desdobrando. E hoje, graças a Deus, eu consegui, assim, entrar num ritmo que eu consigo conciliar a empresa, a minha casa e o fundo social. Aliás, quando a gente fala em Fundo Social de Solidariedade, sempre foi uma estrutura muito enxuta e contando muito com mãos voluntárias, com mãos dispostas a ajudar. Acredito que nada mudou, né, Daniela? Não, nada. Nós lá, eu não posso deixar de citar a Ângela Denardi, Uhum. esposa do Carlinhos. Ela é uma amiga, uma companheira de trabalho, assim, que eu falo, sem ela, não sei como que a gente faz lá no fundo também, né? Por esse tempo da pandemia, ela está um pouquinho afastada, né? Porque ela está em casa, mas a gente conversa muito. E porque, assim, o que eu falo, eu tenho uma experiência e ela tem um outro tipo de experiência. Então, eu acho assim, nós temos que nos unir. Então, ela me ajuda muito. Então, aí somos eu, ela, e hoje no Fundo Social nós somos em mais 4 pessoas. Quer dizer, que trabalham ali com a gente no dia a dia, né? Então, assim, se a gente for ver, assim, não é falar que é pouco, mas a gente está tendo muita demanda, assim. A gente tem as campanhas, então, assim, tem que ter pessoal para ajudar. Então, assim, também a gente conta com voluntários, mas hoje tá um pouco mais difícil. Ano passado, a gente fez várias campanhas, a gente teve muitas pessoas que se voluntariaram Uhum. para ir para ajudar. Só que esse ano, com toda essa pandemia que nós estamos Mudou a vivendo, a vida de gente teve todo um cuidado mundo. especial também É. de chamar pessoas, recrutar para ir fazer uma separação de roupa, uma separação de alimentos, né? Então, assim, a gente está tentando todo o cuidado possível, mas a gente está tentando trabalhar só com o nosso pessoal ali, que a gente já está acostumado, as pessoas já estão acostumadas com o trabalho, né? Ô, Daniela, muita gente ainda confunde o Fundo Social de Solidariedade com a assistência social, com a secretaria em si, né? Os trabalhos, eles podem até caminhar lado a lado, mas são distintos, é isso? Exatamente. A Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Fundo, nós trabalhamos em parcerias. Só que, assim, a assistência social, ela tem muitos projetos e ações que são ligadas a governos estadual, federal e municipal, e tem, assim, que nem cadastro único, Bolsa Família, então tem que estar vinculado, e eles têm, sim, tudo verbas, para todos os projetos deles, eles têm verbas. O Fundo Social, na realidade, ele trabalha mais com doações. Então, nós não temos assim, falar assim, precisa. Algumas coisas nós temos condições de comprar quando é solicitado através do munícipe, né? Que nem a gente tem lá doações de óculos, a gente hoje tem distribuição de cadeiras adaptadas, órteses, reforma dessas cadeiras. Mas é uma coisa mais assistencial para as famílias que precisam. Então, é diferente um pouco o foco. Então, assim, a gente precisa da assistência para quê? Porque quando ela não consegue atingir alguma família, ajudar alguma família, em termos como eu vou te dizer assim, que esteja enquadrada nos projetos dela, Nos quer programas, dizer, né? esse é o social, porque nós podemos, através das nossas doações, auxiliá-los em alguma necessidade, como tem acontecido muito hoje, em relação às cestas básicas, porque assim, às vezes o munícipe chega na assistência,
Mas aí vai puxar lá o CPF, o cadastro, os trâmites normais. Mas aí vê porque ele recebe algum benefício, ele está recebendo alguma coisa e não tem o direito a receber a cesta. E hoje a gente está vendo no que nós estamos vivendo, essa pandemia, mudou muito o perfil. Não é porque a pessoa hoje não está, ela está recebendo benefício, mas não significa que está sendo suficiente para ela manter as contas da casa, para se alimentar. Não, então assim, então mudou. Então a gente tem que ter um olhar diferente para que a gente consiga melhorar um pouquinho, ajudar essa família. Então, essas pessoas, quando a assistência não consegue, para ela não ficar sem nenhum auxílio, é encaminhada para o Fundo Social. E a gente, assim, através das nossas doações, nós temos o quê? Os auxílios emergenciais. Então, a gente consegue ajudar essa família com alimentos, que é das nossas doações, das nossas ações que a gente tem feito através do fundo. Sabe que certa vez, Dani, numa dessas palestras de vivência de prefeitura da vida aí, eu ouvi dizer que a Secretaria de Assistência Social, ou até de Promoção Social, como era no passado, ela tinha um olhar mais exato. Ela fazia os cálculos para verificar se a pessoa tinha o direito de pertencer ou não a um programa. Já o Fundo Social é um olhar mais humano, que não dava para aplicar a fórmula, porque é a necessidade da pessoa naquele momento, independente se ela se enquadrava ou não num programa de assistência social. Eu acredito que isso cabe muito bem para o momento agora, né? Se a gente realmente colocar tudo no papel, muita gente talvez ficaria de fora de alguns benefícios. Mas aí vem o Fundo Social de Solidariedade para estender a mão nesse momento de maior necessidade da população de uma forma geral, né? Não, realmente isso daí. Então, assim, não que elas estejam assim erradas quando elas fazem um atendimento, não é isso. Sim, é que todos os atendimentos são vinculados com os programas governamentais. Então, fica complicado se, vamos supor, se ela não se enquadra, a prefeitura abriu uma exceção para dar algum benefício. Então, nesse caso, tudo é direcionado ao Fundo Social. Hoje, nós temos mais de 800 encaminhamentos de assistência, desde que começou a pandemia, aí, em 4 meses praticamente, que foram atendidos pela assistência social, só que elas viram que eles não conseguiriam atender, mas para não deixar, foram passados para o Fundo Social. E isso eu falo, graças a Deus, desde que começou, que a gente começou a campanha, teve campanha, está tendo ainda a campanha Azarada Solidária, que foi uma realização dos clubes de serviço, com o apoio do Fundo Social, e mais as doações de empresários, comerciantes, munícipes anônimos que vão lá querer ajudar. A gente conseguiu hoje atingir mais uma média de 27 toneladas de alimentos. Dani, nós vamos chegar, peraí, eu vou te cortar agora. A gente vai chegar nesses números, a gente vai chegar nessa campanha. Mas antes, eu quero aproveitar até o momento aqui para saudar a dona Ângela Denardi, que acabou de entrar na nossa live aqui. Está acompanhando a nossa conversa. Aliás, um abraço para a Ângela, um abraço para o vice-prefeito, para o Carleto Denardi também, pessoas incríveis da nossa cidade. E você muito bem falou no começo da live que a Ângela tem uma vivência, né? Vamos lembrar que lá atrás o Carlito já esteve na função também de vice-prefeito da nossa cidade, ao lado do saudoso Varley Colombini. Ela trabalhou lá junto da querida também saudosa Maria Colombini. Pessoas incríveis que fizeram história também na nossa cidade, né? Merecem ser reverenciados e lembrados nesse momento. E, Ângela, parabéns também por toda a sua trajetória de vida. Quer completar? Dani, fica à vontade. Eu só quero falar que eles são assim, olha, desde que a gente começou, eu não conhecia eles assim tão de perto, assim, né? Só de nome, né? E aí, quando a gente foi com a nossa proximidade, né? Então, foi assim, são ele... o Carleto, a Ângela, o Gabriel, toda a família são amigos especiais que nós ganhamos, toda a minha família. Eu, o Júnior, a Luísa, o Felipe, toda a nossa família. Porque, assim, quando a gente às vezes está assim, tá meio angustiado, não sei o quê, liga para, posso tomar um cafezinho aí, alguma coisa, né? Não, vem aqui conversar. Então, assim, eu acho que isso que é amizade, né? Então, assim, esses momentos que a gente vê, que a gente precisa, que a gente tem um apoio, tem uma palavra amiga. Então, só tenho a agradecer eles estarem ao nosso lado, ao meu, do Júnior, toda a minha família, porque é muito importante no momento que nós estamos vivendo. São pessoas que a gente tem que levar para sempre na nossa vida, tenho certeza disso, viu? Aliás, aproveitando muita gente que entrou aqui, mandar um abraço para todo mundo, agradecer a presença. E quem quiser também fazer pergunta para a Daniela, por favor, fique à vontade, tá? Eu agradeço também esse momento para dar um obrigado aqui para a Márcia Cunha, nossa diretora
da Revista Expressão, para a Vanessa Dias, a nossa jornalista também, que cuida da nossa produção. E eu sei que tem gente cuidando da produção tua aí também desse lado, né, Dani? A Renata está contigo aí? Eu tenho que agradecer a Renata, que está aqui comigo, e a Maritza também, que estão aqui me auxiliando. Muito obrigada. Então, obrigado ao pessoal da Secretaria de Comunicação, em especial a Renata e a Maritza, que estão dando esse apoio para a gente hoje, nessa noite. Dani, sempre foi a campanha do agasalho. A campanha do agasalho sempre foi fortíssima, isso historicamente. E esse ano, como que está sendo? Como foi para você receber uma notícia de pandemia, sabendo que a campanha teria que se reinventar? Esse ano foi um pouco diferente, porque quando chegou em meados de fevereiro, nós já estávamos tudo esquematizado, porque a gente já ia fazer o lançamento na Festa da Cidade em março, e o lançamento da campanha já estava tudo planejado, a gente já estava entrando em contato com os atiradores do tiro de guerra, que ano passado nos auxiliaram, com as vans escolares, para fazer o mutirão porta a porta, né? Só que daí, quando começou tudo isso daí, aí cancelou a Festa da Cidade, né? Aí depois disso nós tivemos que rever como que nós íamos fazer, porque daí a gente também tinha uma orientação do Fundo Social de São Paulo, uma cautela em relação a isso, de segurança das roupas, de assim, pedir mais roupas novas, cobertores novos. Esse daí ia ser o intuito da campanha desse ano, né? Então foi um pouquinho difícil, porque a gente entende também que, lógico, que a preocupação em relação a essa pandemia, que a gente não sabe esse vírus aí, como que a contaminação, mas a gente sabe também que muitas pessoas procuram por ajuda nessa época do ano, né? Principalmente agora, nesses meses de junho e julho. Então a gente estendeu um pouquinho mais. E aí aconteceu, nós começamos na realidade a campanha do agasalho, nós lançamos dia 15 de junho, se estendeu um pouquinho mais, pelo quê? A demanda de alimentos, porque quando começou a ver março, aí começou a questão de comércio já fechar depois do dia 23 de março, e aí já começou muito assim, e aí até o final de março a gente falou assim, gente, a demanda está aumentando aqui na secretaria, muita procura, o que nós vamos fazer, né? Então assim, a gente teve que direcionar um pouco o foco da campanha de agasalho para a campanha de alimento, que no momento estava sendo primordial. A prioridade. Né? É a prioridade, porque assim, a demanda é muito grande. Então, nós começamos a trabalhar em cima disso, aí que a gente fez a área solidária, a campanha, juntamente com os clubes de serviço, começamos a trabalhar isso. Quando a gente já viu que estava caminhando mais assim, e aí também veio o auxílio da Secretaria de Educação com os kits escolares, que aí também deu uma certa, assim, não aliviada, mas deu uma baixada na demanda lá na secretaria. E aí a gente falou assim, gente, a gente tem que fazer porque vai estar começando a esfriar. A gente, graças a Deus, a gente também teve doações de cobertores novos. Então, assim, vamos começar a distribuir. Só que nós tivemos que readaptar o formato desse ano da campanha do agasalho. Mas vou falar a verdade para você, estou muito feliz. Hoje eu fiz um levantamento dos dados, né? E no começo, quando a gente fez em junho, que a gente falou assim, ó, nós vamos começar em junho, essa arrecadação. Hoje nós temos mais ou menos uns 30 pontos de arrecadação pela cidade. Nós diversificamos um pouquinho da onde já estava a campanha, a área solidária de alimentos. Nós colocamos em outros locais para que não misturasse essas caixas, né, esses pontos de coleta. E aí a gente, ou que nem hoje, eu tenho mais ou menos um número de a gente teve uma arrecadação de mais ou menos 15 mil itens de agasalhos e cobertores arrecadados. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque a gente não sabia como que ia ser. Das pessoas de estarem doando, entendeu? Se ia ter essa... Tanto é que nós colocamos assim, que até a distribuição está sendo feita pelos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, no sul, que é lá na Rua Henrique Dias, no leste, lá na Praça Jorge Assunção, e no norte, na Praça de Casimiro. Para quê? Porque a gente, assim, entende que as pessoas que precisam mais, eles vão nesses locais de assistência para pedir auxílio. Então, essa distribuição, a gente achou melhor fazer por esse meio desses equipamentos de assistência, né? E aí a gente colocou assim, vamos colocar uma data
limite, que vai ser agora dia 31 de julho. Porque a gente não sabia como que ia ser esse andamento, essa arrecadação das roupas, né? Só que agora nós vamos estender até um pouquinho mais esse prazo. Por quê? Porque nós estamos recebendo bastante roupa ainda de doação. E então, com isso, nós vamos poder estender até pelo menos até o dia, acho que 30 de agosto, que aí nós estamos tendo para abastecer esses lugares, né? Então nós começamos um pouquinho mais. Geralmente agosto ainda tem um certo friozinho, né, Dani? Então acho que vale realmente essa esticadinha aí. Então, dessa vez, ponto para retirada. São os 3 CRAs, é isso? O leste, Isso. o sul e lá na região norte da cidade, correto? Esse mesmo. Esses três locais, porque o que acontece? Porque a gente entende que esses locais são onde as pessoas que mais precisam vão procurar por algum benefício, né? E a gente tem todo o cuidado também, né? Tipo assim, porque o cuidado tanto da distribuição quanto da arrecadação. Porque quando essas roupas chegam, a gente deixa no espaço lá que a gente tem no Fundo Social, eles ficam de praticamente uma semana lá parado, e a gente higieniza com álcool 70%. Aí as pessoas, eu e mais as pessoas que a gente assim vai separar, a gente usa luva, usa máscara, né? Então, assim, todo um cuidado, porque de segurança para quem está fazendo esse trabalho. Natural, né? O cuidado que a gente tem com a nossa família, a gente também quer ter com o próximo nesse momento, né? E vocês E lá também pode ser diferente. Minha produção tá normal aí é que entrou uma chamada aqui de repente. Acho que tá ok, né, Dani? agora estou te ouvindo normal. E Voltou. aí também também a gente está tendo esse trabalho, tipo assim, esse cuidado, né, com a segurança. Então a gente também está distribuindo as luvas para as pessoas manusearem as roupas, tem máscara, se precisar a gente está distribuindo as máscaras também. Então assim, a gente está fazendo por agendamento. Então a pessoa liga nos CRAS, agenda um dia para não ter tumulto. Isso é Então, tipo assim, importante. É importante frisar 15 isso. pessoa, um só da família pode ir, aí já leva a numeração de todo mundo. Aí... Então, assim, para que a gente também, as pessoas também recebam em casa o que precisa, mas com cuidado também, né? A gente orienta quando pegar essas roupas a lavar antes de usar, né? Que é importante isso também. Nessa semana continua a distribuição ou não? Pelo fato de Araras estar nessa fase vermelha. Como que está o serviço agora? Então, está continuando porque a gente conversou com a Secretaria de Assistência Social e como elas têm vindo fazendo esse trabalho, assim, de agendamento, então não está tendo aglomeração, está bem tranquilo, que a gente tem percebido que está tranquilo os agendamentos e a retirada, então nós resolvemos dar seguimento para esse trabalho. Dani, quem entrou na nossa live aqui acompanhando também a nossa conversa é a Leila. A Leila é companheira do Rotary Clube de Araras Alvorada, minha companheira, né? Eu também sou rotariano. E, Dani, eu vou confessar para você uma frustração particular minha e dos rotarianos do meu clube, que esse ano a gente não pôde realizar o jantar italiano, cuja renda sempre foi, historicamente, voltado para a entrega de cobertores para o Fundo Social de Solidariedade. Acho que a gente começou essa ação, se eu não me engano, no ano de 2009. Olha, faz um bom tempo já, pelo menos há uns 10 anos a gente faz essa ação para vocês. E dessa vez não foi possível, né? Mas olha, graças a Deus, eu tive o privilégio, ano passado, de estar presente no jantar italiano, né? Nós recebemos mais de 700 cobertores da arrecadação desse jantar. Então, nós ajudamos os munícipes, ajudamos a Santa Casa. Então, assim, tive a oportunidade de ver o trabalho que vocês sempre fizeram e com certeza vão continuar fazendo, né? Esse ano está um ano, mas com certeza ano que vem e a gente espera que tudo comece a retomar a normalidade. Até porque é um momento de reinvenção para todo mundo, né? Nós, como rotarianos, os clubes de serviço, as outras entidades assistenciais da nossa cidade, está todo mundo buscando uma maneira nova de fazer o seu trabalho. A gente vai chegar também a esse momento novo, Dani, né, para poder realmente atender as necessidades da nossa cidade. Aliás, também, durante a nossa conversinha já aqui, você falou alguma coisa sobre os clubes de serviço, que está tendo essa ajuda justamente para vocês, né? Não só com cobertores, com a campanha do agasalho, mas também com alimentos, não é, Dani? Sim, que nem essa campanha, a Arara Solidária, ela foi idealizada pelos clubes de serviço, né? Os Rotaries, Lions, maçonaria,
sinistro e o apoio do Fundo Social. Então, acho que é muito importante porque eu acho que a gente, unindo forças, passa credibilidade para a população. Porque a gente sabe que a população de Araras é muito solidária em todas as campanhas que a gente tem feito, né? E eu acho que quando os clubes de serviço vêm junto, eles só vêm para agregar mais ainda o nosso trabalho. Porque eu falei, porque às vezes vocês têm a força de comunicação, da credibilidade do coisa. E nós entramos com o quê? Com a distribuição. Porque a gente tem um canal, juntamente com a assistência social, está direcionando para realmente as famílias que mais necessitam, né? Então, isso que eu acho que foi legal. Perfeito, perfeito. Isso é legal. Agora, vamos falar desse montante de alimentos que já foi arrecadado? Quantas toneladas, Daniela? Olha, hoje eu fiz o fechamento até sexta-feira. Nós conseguimos arrecadar, em média, 27 toneladas de alimentos. Entre, assim, que eu falei, entre supermercados fizeram doação, entre todos os pontos. Nós também temos uns 30 pontos de coleta da campanha Arara Solidária, munícipes, empresas, comércios. Então, assim, teve muita gente ajudando. A gente teve o Drive também semana passada, que a gente fez ali no ginásio de esportes. Também a gente arrecadou. Teve, assim, algumas parcerias com algumas empresas privadas, com instituições de ensino, e também a gente conseguiu arrecadar. Então, assim, tudo isso a gente foi arrecadando ao longo do, tipo assim, do dia praticamente 28 de abril até agora 24 de julho, né? Praticamente uns 3 meses aí. E isso foi destinado às... Aí as pessoas falam assim, outro dia vi, nossa, posta um monte de coisa que recebe, e onde que vai? Esses alimentos a gente tá dando para... A gente já conseguiu atender uma média de 1.700 famílias só através dessas doações do Fundo Social. Não tem nada a ver com a Secretaria de Assistência. A Secretaria de Assistência, ela aumentou também a distribuição de cestas básicas, mas é através das ações, dos projetos que tem a ver com o governo. Não tem nada a ver com o Fundo Social. Isso que eu estou falando para você é só do Fundo Social. E a gente distribuiu através de quem? Para que famílias, né? Muitas entidades, hoje nós temos lá na prefeitura, que a gente atende mais de 35 entidades assistenciais em Araras. Entre pessoas que fazem atendimento, que têm assistência social, que fazem um trabalho de casa a casa, entre pessoas que fazem um trabalho com entidades, assim, de acolhimento, né? Então, assim, essas entidades, elas recebiam muitas doações dos munícipes. E com essas doações, elas conseguiam montar alguns kits de cestas e entregar para as famílias. Passou 1 mês, 2 meses, o que aconteceu? Eles começaram também a nos procurar no Fundo Social, porque eles não estavam tendo mais arrecadação. E estava tendo procura, porque as pessoas estavam acostumadas a irem nesses para auxílio. Então, assim, através dessas entidades e mais, assim, aos encaminhamentos da assistência social, a gente está conseguindo atender todas essas famílias aí, que hoje gira em torno de umas 1.700 famílias atendidas pelo Fundo Social através das doações arrecadadas. É muita gente e é triste a gente saber que tudo isso é efeito dessa pandemia, né, Daniela? Que além de assolar a saúde das pessoas, né? Muita gente debilitada, infelizmente perdemos muitas pessoas também, mas a economia, de uma forma geral, também sendo prejudicada nesse momento. Infelizmente, a gente não sabe quando vai terminar isso. E é o que eu já tinha falado, tipo assim, tá mudando o perfil das pessoas. Hoje não é porque a pessoa que estava sempre precisando de algum auxílio, e vamos supor, não que está precisando, que nem pessoas que nunca precisaram de algum auxílio, hoje estão precisando, porque de repente, uma ajuda que a gente às vezes tem um kit de limpeza, um kit de alimento, no momento ajuda um pouquinho essa família, porque N coisas que estão acontecendo, que nem crianças fora da escola, estão sem rotina. Então, assim, a gente começa a ver que realmente comem mais em casa. Eu vejo pela minha casa aqui que as crianças em casa ficam mais ociosas, eles procuram mais coisas para comer. Então, assim, a gente às vezes vê que uma cesta, às vezes, não é o suficiente, depende do tamanho da família. Então, assim, isso vai se agravando, porque a gente está vendo que está se alastrando esse negócio da faixa
nós estamos no vermelho de novo, entendeu? Então a gente não sabe quando vai retornar. Então, assim, a gente tá lidando meio com o imprevisível, né? E, infelizmente, os serviços também estão caindo, a renda está caindo, só que os custos que a gente vê de uma casa se mantém, né? A sua água, a sua força, a sua alimentação. Às vezes você tem um aluguel e isso aí não tá caindo, entendeu? Então Eu tá lembro caindo. da nossa primeira live de expressão, que foi justamente com o prefeito, né, com o Júnior. Não, a segunda foi com o Júnior Franco. E o Júnior ele chegou a comentar que uma das situações que mais o preocupava lá no começo da pandemia era justamente das crianças, que dependiam muito do alimento, da refeição na escola, até porque para muitos, infelizmente, ainda era a principal refeição do dia, uma refeição reforçada, pensada através de um grupo das nutricionistas da própria prefeitura, e de repente tudo isso cessou. Agora chegou o kit escolar, né, como você falou, para dar uma aliviada também nessa situação, mas a gente tem que lembrar também, Daniela, que muitas famílias precisaram parar com as suas atividades, né, até por conta da área em que elas trabalhavam. Eu falo pelo meu lado, né, profissionais do setor de eventos, ou até, de repente, Então, profissionais do setor de beleza, que não podiam e não podem ainda abrir os seus estabelecimentos, todos não tinham mais como ver a renda entrar dentro de casa. não, você vê, isso aí é uma coisa que vai assim, começou com a saúde, né? Uhum. Opa, tivemos uma travinha aqui na conexão da Daniela. Vamos ver se retorna para a gente. Agora voltou. A parte Voltou, voltou. financeira, Uhum. voltou. A parte financeira, e aí agora também a gente também uma questão emocional também, porque o que eu penso assim, que nem essas crianças dentro de casa, elas tinham uma rotina na escola, tanto de a parte pedagógica, quanto de alimentação, quanto de limites, né, também. E aí elas em casa, com os pais, aí muitos pais também deixaram de trabalhar, tipo assim, quem às vezes é uma diarista, deixou de trabalhar porque tem que ficar com o filho em casa. Então a gente começa Sim, a é ver que o verdade. negócio que vai indo, e aí deixou de trabalhar, aí deixou de entrar um dinheiro, quer dizer, e essas crianças ociosas têm que achar coisa, por mais que a gente fale assim, ó, tenha online, mas a gente sabe que nada vai substituir a parte presencial, porque é a questão do relacionamento, da socialização dessas crianças, né? Que isso é muito importante, porque começa a ver muita coisa, a cabeça deles vão ficando daqui a pouco, né? Muito ociosos, né? Então, e hoje a gente, infelizmente, a gente não pode dar brecha para nada que fica muita ociosidade essas crianças, né? Então é uma pena Daniela, hoje que a gente. bom, nós chegamos então, como você disse, à quantidade de 27 toneladas, mas não deve parar por aí, né? Vamos deixar muito bem claro isso, né, Dani? Não, olha, a gente assim, olha, a gente tem percebido, vou ser sincera, que tem diminuído um pouquinho. A gente percebeu que esse mês de julho a gente já diminuiu um pouquinho as doações que foram feitas ao Fundo Social. Mas, graças a Deus, eu falo assim, ó, quando a gente parece que tem uma demanda lá, tá sempre chegando alguma coisa, Que né? bom. Sempre tem uma alma boa, assim, generosa, que parece que tá escutando a gente pedir algum alimento, né? Mas, assim, isso continua, realmente, a nossa campanha solidária, tem os pontos de coleta, nós temos lá no Fundo Social também, que é na rua 13 de maio, no 75, para alguém que queira fazer alguma doação, nós estamos de portas abertas também. Vai continuar, por quê? Porque a gente não sabe quando vai acabar. E a gente está vendo uma demanda crescente. Mesmo tendo os kits que agora esse mês já foram entregues, as escolares. Mesmo assim, a gente não sabe quando vai ser o mês que vem, como que vai ser. Então, assim, eu peço assim, quem puder colaborar com alguma coisa, que continue colaborando, porque assim, a gente tem realmente, hoje chega a mais de 20, 30 pedidos diretamente ao Fundo Social, precisando de um kit emergencial de alimentos. Então, e a gente tenta dar um jeitinho aqui, corre ali, a gente tenta atender. Então, a gente acha ainda que isso aí vai se estender por mais um mês, 2 meses, né? Até que as coisas comecem a retornar. Não sei se em 1, 2 meses a gente tem previsão que Sim. melhore. A gente tem que Espera, né? esperar, Uhum. né? A gente fica, Mas a gente fica com essa esperança. Então, vamos fazer um apelo aqui para os empresários e para quem puder, né?
para colaborar com o Fundo Social de Solidariedade. Dani, como que faz para entrar em contato com vocês, então? Onde leva a doação direto lá na 13 de maio ou não? O que é melhor para vocês? Não, olha, a gente tem, pode nos ligar pelo telefone 3543-1702, que é diretamente no Fundo Social, conversar conosco lá para fazer algum tipo de doação, ou pode também chegar diretamente no Fundo Social lá, na Rua 13 de Maio, 175, no centro, que a gente está sempre lá, a gente trabalha das 8 às 5 da tarde, lá tem sempre alguém lá para poder receber alguma doação. Qual que é a maior demanda de vocês hoje quando a gente fala em alimentos? Existe algum produto, algum item que realmente precisa no dia a dia de vocês para entrega, ou o que chegar está muito bem-vindo? Não, o que chegar a gente agradece de coração, porque é muito bem-vindo. Mas assim, para a gente montar um kit para atender uma família, a gente precisa de arroz, feijão, óleo, sal, macarrão, molho, açúcar, café, leite. Então, assim, algumas coisas mais básicas que dá para, pelo menos, a pessoa assim, fazer, né? Um arroz, um feijão, né? Um fubá. Os itens da cesta básica, é isso. Produtos não perecíveis que constam lá na cesta básica, exatamente isso. Isso mesmo. Produto de higiene pessoal, em função da pandemia, vocês também estão recebendo, também estão entregando, Daniela? Também a gente também monta os kits de higiene e limpeza. Então a gente também tem recebido sabonete, detergente, sabão em pó, sabão em pedra. Então isso também a gente tem montado os kits e distribuído para quem também tá pedindo esses kits de limpeza. Em algum momento... Álcool 70%, Uhum. máscara. Então, eu ia falar sobre máscaras agora, que em algum momento eu li entre as notícias lá da prefeitura que houve também uma doação de máscaras. É isso? Sim. Desde que começou, nós tivemos muitas voluntárias anônimas, munícipes, que não quiseram se identificar, mas que eu agradeço de coração essas pessoas que estão fazendo direto as máscaras, entregando para mim lá no Fundo Social. Juntamente, assim, depois a Secretaria também de Desenvolvimento Econômico, ele conseguiu também com alguns empresários doação de TNT, que repassou para o Fundo Social, e nós repassamos para algumas entidades para elas fazerem as máscaras. Legal. Então elas estão fazendo, a gente doou a linha que a gente recebeu, o elástico e o TNT, então elas estão fazendo e estão devolvendo as máscaras para nós. Hoje, eu vou falar para você, hoje nós tivemos já, desde quando a gente começou, aproximadamente 9 mil e poucas máscaras recebidas através de doações. E aí a gente foi entregando. Na secretaria a gente entrega, a gente também tem entregado nos CRAS, todos os CRAS eles têm máscaras para entregar para pessoas que vão lá procurar. Lá no CAN, Guerino Bertolini, na Zona Leste, também tem também lá para retirar. Todos os equipamentos da Prefeitura de Assistência, a gente tem abastecido diariamente esses lugares para que as pessoas possam ir procurar. E aí a gente tem também a tenda, né, que foi uma iniciativa da Secretaria de Saúde, e nós entramos em parceria com o Fundo Social com a distribuição de máscaras. Então nós tivemos a tenda, que hoje ela está ainda na Praça Barão, e 2 semanas atrás elas foram itinerantes durante 2 semanas na região norte, leste e sul da cidade. Só nessa distribuição foram mais de 6.500 máscaras distribuídas só nas tendas também. E a gente muita máscara. A máscara. E a gente continua distribuindo máscara nas tendas também aqui da Praça Barão. Bom, então além de agasalho até o final de agosto, além de alimentos, máscara também são bem-vindas, é claro, nesse momento, né, Daniela? Que a gente também não sabe, infelizmente, quando a gente vai ficar livre desse novo acessório que se incorporou ao nosso dia a dia. Exatamente. E pelo que a gente sabe hoje, né? A máscara hoje é uma das melhores prevenções quando a gente não tem a vacina ainda, né? Então, a máscara e a higienização, e álcool em gel, e lavar com sabão também, é uma das precauções para se evitar a contaminação do vírus, né? Então, as máscaras, nós estamos, graças a Deus, nós estamos continuando recebendo de voluntárias que estão fazendo e então nós vamos estar distribuindo. Enquanto a gente receber, a gente vai estar fazendo um trabalho aí de distribuição pela cidade. Perfeito. Daniela, tem algum trabalho voltado com a população de rua ou isso é com a Secretaria de Assistência Social?
Isso aí já é assistência social, Tá, que entendi. cuida das pessoas ah, que em Em situação de situação rua. de rua. Mas eu sei que estão com parcerias, tem o Centro Pop, tem parceria com o ID, e também tem uma outra, a Casa Betânia hoje também, que Hum. são projetos ligados à assistência social, que estão no acolhimento dessas pessoas que precisam ter um lugar para ficar nesse inverno, nessa época da pandemia também. Eu cheguei a fazer esse questionamento porque aqui em São Paulo, pelo menos, infelizmente, né, o número de pessoas em população em situação de rua aumentou muito, incrivelmente aumentou muito. Até porque algumas empresas fecharam ou deixaram de desenvolver o seu trabalho e muitas pessoas que migraram, né, vieram de outros estados para São Paulo, para a capital, para poder trabalhar, não tinham mais como desenvolver o seu trabalho. E aí acabaram parando na rua, lamentavelmente, nesse período, né? Espero que não tenha sido essa realidade com vocês também em Araras. Faz tempo que eu não vou para Araras, viu, Dani? Pelo menos 4 meses já. Não, mas aqui, olha só, o trabalho que vem sendo feito através do Centro Pop, na abordagem dos moradores de rua. Então, a partir do momento da abordagem, eles são encaminhados, tem essas casas que eles estão sendo acolhidos, né? Uhum. E nós também, do Fundo Social, nós estamos entrando também com uma ajuda, que nem nós já ajudamos também, eles recebem muita doação também de agasalhos, então a gente tem ajudado também com cobertores, que a gente recebe com máscaras, com álcool em gel, com agasalhos, até com alimentos, quando precisa também, a gente tem auxiliado, né? É um trabalho em sintonia, né? Aliás, o Fundo Social de Solidariedade, não só com assistência social, como você já colocou, mas também como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Saúde, enfim, né? Vocês estão ali como um braço da administração para ajudar nesse momento, principalmente as pessoas que mais precisam, os mais vulneráveis. Acho que se a gente tivesse que resumir, né, seria essa a grande missão que vocês têm à frente aí pelo Fundo Social. Isso que você falou é verdade, porque assim, às vezes eu falo assim, gente, eu fico ligando para Secretaria X, toda hora pedindo as coisas, mas assim, porque o que acontece? Às vezes chegam muitas solicitações lá no Fundo Social e de repente uma coisa tão simples que por que a gente não pode intermediar e direcionar essa pessoa para ser atendida de uma forma, tipo assim, que seja resolvido esse problema, né? Às vezes é uma coisa tão simples, né? Então isso eu faço mesmo, assim, sabe? Isso não sou eu, a minha equipe toda lá, eu já falo assim, ó, liga para tal secretaria, porque veja se você consegue solucionar esse problema desse munícipe, né? Então, eu acho que isso é um trabalho. É assim, não sou só eu lá no Fundo Social, nós trabalhamos uma parceria. Então, eu acho assim, eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com com todos os secretários, todas as secretarias do governo. Então, que dá assim, uma certa liberdade de você pedir as coisas quando você precisa assim, resolver algum problema que às vezes está se estendendo ali, né? Então, só tenho que agradecer a todo mundo que me auxilia aí e está sempre pronta a me Uhum. ajudar. Daniela, falamos então sobre essa campanha de arrecadação de alimentos, sobre campanha do agasalho, o dia a dia de vocês, mas obviamente o Fundo Social é muito maior que isso. Algum outro projeto que você queira destacar para a gente aqui? Olha, eu vou falar para você, ó, nós temos o Fundo Social. Quando nós começamos em fevereiro já, a gente tem um projeto da padaria artesanal, que a gente leva essa padaria, curso de panificação para os Uhum. munícipes. Então, é feito lá no céu, que tem a cozinha lá, né? E a gente também tem um projeto de levar nas comunidades também, em algumas igrejas, paróquias, algumas entidades, para que assim, às vezes as pessoas fica difícil se deslocar até lá ao céu. Então, para que facilite essa mobilidade, a gente ia levar nos bairros. Mas, infelizmente, a gente está suspenso esse trabalho, porque daí, em março, a gente já suspendeu todos esses trabalhos, né? Outro trabalho que a gente começou também a desenvolver esse ano foi uma parceria do qual o Fundo Social entrou em parceria com a banda da Guarda Municipal, para levar um pouquinho de alegria nas entidades, nos asilos da cidade, né? Nas entidades que fazem um trabalho com as pessoas que moram lá nesses locais. E aí também a gente fez, acho que provavelmente umas 2 ou 3 apresentações só, e a gente tinha um cronograma e também foi interrompido por conta do que nós estamos vivendo hoje. Mas assim, além desses que foram interrompidos, a gente continuou. No meio da pandemia, a gente teve lá, a gente tem um trabalho
juntamente com o CEREM, com a PAI, Fundação Hermínio Meto e a rede da cidade pública mesmo, né? De atendimento de órteses, cadeiras adaptadas, reforma dessas cadeiras, palmilhas, alguns acessórios. Então, isso é o fundo social que direciona, faz a doação para os munícipes que precisam, né? Então, isso, graças a Deus, a gente conseguiu no meio dessa pandemia, porque você sabe como que é o serviço público, é complicado, porque é licitação, então demora um pouquinho, mas a gente ficou insistindo ali e a gente deu continuidade em tudo isso daí, né? Então, a gente já entregou as cadeiras que estavam lá, as reformas, as hortas, está tudo em andamento. Outra coisa também é a doação de óculos. Também isso é um projeto do Fundo Social. Está um pouquinho demorado, mas está assim, está finalizando, está no registro de preço agora. Então está finalizando e mais um tempinho aí a gente já está também disponibilizando isso para a população. Deixa eu ver. Temos os kits bebês também. Ah, os kits bebês continuam? Legal. Bebê. A gente também tem feito bastante, assim, a gente tem recebido bastante doações também, né? Então, a gente leva para uma lavanderia, tem lavado e tem, assim, as pessoas têm colaborado com fraldas, né? Com outros tipos de mantinha, alguns. Então, a gente consegue montar uns kits quando as pessoas vão lá nos procurar, a gente, graças a Deus, está tendo para poder atender no momento, né? E também a gente tinha um projeto da terceira idade, que a gente começou esse ano, que a gente fez uma parceria com a assistência social. Então, eles assumiram os serviços de convivência e nós entramos como parceiros, né? Então, a gente tinha lá reuniões mensais, a gente tinha bailes, uma vez por mês. Então, a gente tinha vários entretenimentos. E aí, infelizmente, foi tudo cortado, porque assim, é um público também acima de 60 anos. É o público de risco, né? Exatamente. Mas assim, aí depois que aconteceu tudo isso, aí a assistência social também desenvolveu para que esses idosos não ficassem também muito isolados, fora desse convívio. Eles desenvolveram alguns, a gente criou assim alternativas. A gente tem uma pessoa que todo mês liga e fala em nome do Fundo Social e da assistência para conversar com esses que a gente tem 200 idosos que participavam desses grupos, né? Perguntando como que eles têm passado, se estão precisando de algum auxílio, né? Que a gente possa estar ajudando. E aí também a assistência criou uma oficina online, Melhor Idade Online. Então eles têm um grupo agora também, que as pessoas que quiserem participar, que todos os dias eles conversam. Então isso aí foi muito bom, porque eles estão assim, com a cabeça trabalhando, né? Nossa, então... se nós até mais jovens aqui, isolados, né, a gente já fica estranhamente ficar sozinho cumprindo essa quarentena. Imagino para essa população, né, que muita conversa, muita boa história para poder compartilhar e nesse momento todos cerceados, né, dessa vida que eles poderiam estar usufruindo ao lado de tantas outras pessoas, né, Dani? Lamentável tudo isso. Exatamente, porque assim, quando a gente começou a desenvolver todo esse projeto no começo do ano, né, da gente ter as oficinas lá, que a gente já tinha, a oficina de artesanato, dessa informática, melhor idade online, ginástica corporal, tudo isso, a gente quis que o quê? Fizesse alguma coisa que preenchesse a semana deles, né? Para que, assim, as reuniões, os bailes, para que eles, assim, se conversasse com mais pessoas, se interagissem mais um com os outros, saísse um pouquinho da rotina deles, né? Que a gente acha que é importante isso, né? Porque, de repente, para de trabalhar, aí para de se relacionar com as pessoas e vai ficando em casa e a cabeça vai, então. E aí a gente foi vendo tudo isso aí. Então, a nossa preocupação era realmente levar um pouco de alegria, de conversa boa para essas pessoas, né? Mas aí aconteceu o que aconteceu, a gente tem que se reinventar, né? E graças a Deus tá dando certo essa questão online que eles estão fazendo. Iniciativa louvável essa de vocês, da assistência social, tendo esse olhar realmente com a população idosa que nesse momento está realmente trancada em casa. Daniela, qual que é a relação do prefeito com o Fundo Social de Solidariedade? Vocês conversam muito sobre as ações que vocês têm que tomar no dia a dia? Como que é isso? A conversa bastante, porque eu peço muita coisa para ele.
professor, preciso não sei o quê, preciso não sei o quê, preciso agilizar não sei o que lá. Então, assim, ele é um companheiro e tanto assim, né, na minha vida. E mesmo assim, como prefeito, ele me dá carta branca no Fundo Social para mim. Ele fala assim, Dani, se você acha que pode fazer, que tem que fazer, te apoio. Então, assim, eu tenho total apoio dele. Se tem uma pessoa que ele confia, com certeza é você, não é, Daniela? Sem dúvida. Ah, então, também um relacionamento de mais de 33 anos de convivência, né? Tem muita história Então, para contar, né? Isso é legal. E os seus exato. filhos, como que entram nessa sua rotina hoje, Daniela? Como que é administrar tudo isso, dia a dia de mãe, de esposa, de empresária? Então, hoje eu vou falar para você, como eles estão assim, já são adolescentes, né? Então, para mim, assim, essa questão com eles é um pouquinho mais fácil, né? Porque que nem minha filha faz faculdade. Uhum. Então, ela tá estudando, né? O meu filho também, né? Então, estuda, tá trabalhando comigo hoje lá na minha empresa, né? Então, assim, então a gente conversa muito aqui em casa, então a gente, assim, sempre nas refeições nós estamos juntos, sempre trocando ideias, né? Então, eu, assim, vai conciliando, né? Eu sinto, às vezes, assim, eles sentem um pouco de falta minha, assim, porque de manhã eu tô num lugar, à tarde eu tô em outro. Aí, às vezes, a Luísa fala assim, mãe, mas hoje você vai estar em casa? Tá? Eu falo assim, bem, hoje não, hoje tem compromisso, tem reunião, não sei o quê. Então, assim, mas a gente vai conciliando. Então, eu acho assim, a gente tem que aproveitar os momentos bons, mesmo que são, assim, às vezes mais corridos, né? Mas os momentos bons que a gente tem ao lado deles, é da família. Isso que é Legal, importante. legal. Dani, a conversa está fluindo, está uma delícia, mas assim, toda live eu tenho um compromisso com a Márcia e com quem nos acompanha de, infelizmente, atualizar os dados de Covid da nossa cidade, né? São números que, na verdade, acabam não nos agradando, né? Mas é o papel social do jornalismo, a gente tem que cumprir também essa missão, até porque esses números não servem de alerta, para mostrar que realmente as coisas não estão boas ainda e que todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que se cuidar. Então vamos lá, com informações da Secretaria de Comunicação aí, da Prefeitura de Araras, nós estamos hoje com um total de 1.362 pessoas confirmadas, né, casos confirmados em Araras. Infelizmente, 34 óbitos. Tá correto esses números, Daniela? Renato tá certinho, então perfeito, tá Ah, legal. Peguei o boletim correto aqui, então. 34 óbitos, 29 pessoas internadas, sendo 12 na UTI, outras 17 na ala Covid. Tem mais 230 pessoas que estão, nesse momento, com Covid, mais em isolamento domiciliar. E a gente pode comemorar aqui 1.069 pessoas já recuperadas dessa terrível doença. Além disso, né, nós temos aí mais outras 10 pessoas internadas aguardando confirmação, outras 68 também que os casos estão em suspeitas, né? E o que intriga a gente aqui também, Dani, lá embaixo, na tabelinha, né, é saber da faixa etária desses casos, né, de pessoas doentes. Nós temos muita gente jovem, pelo menos na cidade de Araras, que foi acometida com Covid. Os números aqui espantam, ó, faixa etária de 30 a 39 anos, 335 pessoas. De 40 a 49 anos, 326. Esse número concentra pelo menos metade dos casos de Covid que nós tivemos em Araras, né? Então, diferente do que se falava no passado, não são os idosos os mais acometidos, né? É que nessa população os casos podem se agravar ainda mais. Mas as pessoas jovens também estão sendo vítimas dessa doença, como foi o meu caso, né, Daniela? então, né? É que de repente, assim, foi tão direcionado para os idosos ficarem em casa, né? Que no começo, quando começou toda essa pandemia, ela estava mais voltada para os idosos. Uhum. Então, não sei se de repente houve um descuido dos mais jovens, né? De achar que às vezes está bem de saúde e aí pode, né? De repente não se cuidarem tão bem, né? E sai mais, não usa máscara, não faz a tanta higienização. Não sei como que estamos É. chegando nesses números aí, como as pessoas estão se contaminando. Mas eu acho que nós, como a gente às vezes tem que trabalhar, tem que sair, não tem como ficar em casa todos os dias, a gente tem que se cuidar. Então, se cuidar, usar máscara, tá sempre higienizando as mãos, entendeu? Evitar aglomeração, realmente, se você tem que passar em algum lugar, passa em um lugar que está mais tranquilo, menos gente, vai a algum Uhum. supermercado, Muito bem. algum horário, né? Eu não sei, a gente,
Isso tudo eu acho que está acontecendo na nossa vida, hoje eu falo assim, da cidade, do mundo, né, do Brasil. O que acontece? Eu acho que tem muitas coisas que nós temos que tirar de lição, porque nós vamos ter que mudar muita coisa, porque isso é o que está acontecendo agora, mas e o futuro? A gente não sabe se vai ter uma coisa pior, como que vai ser isso daqui para frente. Se nós vamos ter que conviver com máscaras por quanto tempo ainda, né? Então, eu acho que tudo, no momento, a gente tem que tirar um aprendizado. Então, é assim, ó, às vezes se programar para não deixar tudo para a última hora, uma visão melhor em casa, com a família, com os filhos, mais atenção. Eu vi assim, tem uma pessoa que trabalha comigo que falou assim, eu estou ficando mais com o meu menino fazendo lição. Eu falei, então, coisa que antes você não fazia, Não fazia, né? Então, exato. eu acho que são muitos aprendizados que cada um tem que olhar para si e ver o que tira de bom de tudo isso, não é? Não é uma situação fácil que nós estamos enfrentando, realmente é complicada, é estressante, é desgastante, mas eu acho que a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, que nós vamos conseguir superar e a gente tem que tirar coisas boas de tudo que nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Daniela, minutinhos finais aí. Já vamos então para as considerações. Antes, eu só quero lembrar quem tá nos acompanhando nessas lives que no dia 10 de agosto tem sorteio pelo Instagram da Revista Expressão, tem o kit churrasco. É só procurar a foto oficial, seguir lá todas as orientações e concorrer. Daniela, eu te agradeço. Obrigado pela tua participação com a gente aqui. Eu deixo agora, então, para você finalizar com a gente. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de estar conversando com você, com todas as pessoas que estão assistindo a nossa live. E eu quero agradecer a solidariedade dos ararenses, porque eu acho que nesse momento não está fácil para ninguém, mas eu continuo vendo que existe essa solidariedade no coração das pessoas aqui. Então, o que eu peço, assim, de coração, que as pessoas continuem doando para o Fundo Social. Nós estamos fazendo um trabalho sério, direcionando realmente para as pessoas que mais precisam. Então, se quiser, nós estamos de portas abertas para ir lá conhecer o nosso trabalho, como é feito, como chega as nossas coisas, para quem que a gente está direcionando tudo isso, porque a gente entende que o momento é crítico, só que não gosto de ficar pedindo as coisas, mas eu tenho que pedir, né? Porque Tem que pedir, exatamente. Né? Então tem que pedir que as pessoas, assim, continuem doando um pouquinho, que seja, porque de pouquinho em pouquinho a gente consegue atender uma família. Então é isso que eu deixo de agradecimento, da solidariedade de quem tem colaborado conosco. Daniela, se Deus quiser, vai passar, né? Vai passar. Ai. Que seja breve, que seja sem sofrimento e que as pessoas realmente, como você disse, né, aprendam também com todo esse momento. Aproveitando quem está na live aqui, dá coraçãozinho aí para a Daniela em sinal de agradecimento por ela ter compartilhado com a gente desse momento. Só clicar do lado aí, pessoal que está acompanhando pelo celular. Então, mais uma vez, eu agradeço a Daniela, agradeço todo mundo que esteve com a gente aqui durante essa nossa 1 hora. Obrigado mais uma vez ao pessoal da Secretaria de Comunicação, Maritza, a Renata, toda a equipe. Dani, leve mais um abraço ao prefeito. Será dado. Com certeza ele tem que ser forte também, tem muita resiliência, muita vontade e coragem nesses dias de pandemia para lidar com toda essa situação. Gente, obrigado pela companhia de todos vocês. Daniela, mais uma vez, obrigado. Ótima noite. Quarta-feira, às 7 horas, a gente volta com mais live de expressão aqui pelo @Expressão Araras. Boa noite para todos vocês. Dani, até mais. Boa noite. Até mais. Obrigada. Boa noite.